Onward, ou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, não é um filme particularmente bom, e certamente é um dos mais esquecidos da Pixar. Bom, tendo saído no meio da pandemia e também por não ter muitas coisas realmente memoráveis, é fácil entender porque quase todo mundo simplesmente ignorou e esqueceu esse filme. Mas, pessoalmente, esse é um filme que mexeu muito comigo de um jeito muito doido e me fez chorar que nem uma criança quando eu vi. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você não me conhece, oi, eu sou o Will e você está no Mecha Omega. Onward, que eu vou chamar assim porque o nome em português é muito grande, é um filme de 2020 da Pixar, dirigido por Dan Scanlon, que você talvez conheça porque ele também dirigiu Universidade Monstros, que é um filme que eu acho bem e que eu gosto bastante. Aqui em Onward, o filme se passa num mundo muito parecido com o nosso, mas com elementos de fantasia fazendo parte do cotidiano. Então, em vez de humanos, o mundo é habitado por elfos, gnomos, trolls, fadas e tudo mais. Nesse mundo, a magia era muito presente antigamente e extremamente importante para a sociedade, mas com o passar do tempo e a evolução tecnológica, ela foi se tornando cada vez mais rara e mais escassa. No filme, nós acompanhamos Ian e Barley Lightfoot, que são dois irmãos, entendeu? Que perderam o pai ainda na infância. O Barley, que é o irmão mais velho, chegou a conhecer o pai, mesmo que por pouco tempo. Já o Ian, o mais novo, nem chegou a conhecer ele. E esses dois personagens são o estereótipo clássico. O garoto magrelo, tímido e esperto, e o irmão mais velho, extrovertido, grande e meio bobão. Enfim, no começo do filme tá chegando o aniversário de 16 anos do Ian, e ele fica refletindo sobre o que ele queria mudar em si mesmo agora que tá ficando mais velho. E ao mesmo tempo, ele lida com a falta do pai. Enquanto o Barley tenta ajudar como pode, mesmo que acabe envergonhando o irmão mais novo e exagerando um pouquinho na abordagem. Na noite, antes do aniversário, a mãe deles entrega uma carta que foi deixada pelo pai, para quando eles, entre aspas, se tornassem homens. Na carta, ele diz que deixou um presente para os dois no porão. Quando eles vão ver o que é, descobrem que o presente é, na verdade, um cajado mágico. E junto com o cajado, tem as instruções de um feitiço que permitiria que os dois passassem 24 horas com o pai. O Barley tenta usar o feitiço, mas não consegue. Quando o Ian tenta, ele consegue parcialmente fazer a magia, só que enquanto o pai está sendo invocado, o feitiço para no meio do caminho, literalmente na cintura dele. Para finalizar o feitiço e conseguirem passar algum tempo com o pai deles, eles precisam encontrar uma Pedra de Fênix, que é um artefato mágico muito poderoso. E a partir daí, o filme se desenrola numa aventura bem padrão dos dois irmãos e das pernas do pai deles, numa jornada para encontrar essa pedra poderosa. E é claro, no caminho, os irmãos vão se conectando, resolvendo suas diferenças, superando desafios juntos e basicamente fazendo um morto muito louco com o próprio pai. E enquanto isso, o filme também reflete sobre a ausência dele na vida dos dois. O filme é visualmente bonito, tem uma direção ok, os personagens são meio qualquer coisa, e eles também perdem bastante oportunidade de usar o conceito desse mundo para coisas mais criativas. E a história é extremamente previsível e batida. O filme tem bem uma vibe de sessão da tarde. Ele é divertidinho, honesto e uma aventura bobinha pra ver depois do almoço. E é isso. Mas então, por que eu falei que esse filme me impactou tanto? E que eu chorei que nem criança e tudo mais? Bom, para entender melhor isso, eu preciso falar do final do filme e dar spoilers de algumas coisas. Então, estejam avisados. Bom, durante o filme fica claro que, dos dois irmãos, quem sente mais a ausência do pai é o Ian, que nunca nem chegou a conhecer ele. Como o Barley tem algumas memórias do pai, ele parece lidar um pouco melhor com isso. E ao longo do filme a gente vê várias cenas mostrando esse lado do Ian, especialmente essa fascinação dele em descobrir como o pai dele era, ouvindo histórias das pessoas que conheceram ele, imaginando essa figura quase idealizada e até desejando ser como ele, mesmo sem nunca ter convivido com ele. No final do filme, depois de vários desafios superados, o Ian precisa tomar uma decisão. Como ele é o único que consegue usar magia, ele decide ficar para lutar e salvar a cidade, enquanto o Barley é quem acaba tendo a chance de conversar com o pai nos últimos momentos em que o feitiço ainda está ativo. E o Ian vê tudo isso de longe. Ele nem chega a enxergar o rosto do pai. E esse é basicamente o desenrolar do filme. E novamente é tudo bem básico e nada muito surpreendente. Mas cada pessoa no planeta tem uma vida diferente, experiências diferentes, e são essas experiências que moldam a gente e que acabam mudando completamente a forma como a gente absorve uma obra.
Em 2010, quando eu tinha 9 anos, o meu pai faleceu. Eu tenho memórias dele, mas como eu era muito criança, elas são bem vagas. E quanto mais velho eu fico, mais nebulosas elas se tornam. E só as mais marcantes continuam. Como meu pai faleceu numa época em que smartphones ainda não era uma coisa que todo mundo tinha no bolso, existem poucos registros da voz dele ou vídeos. Fotos até que tem bastante, mas particularmente a coisa que eu menos consigo lembrar do meu pai é a voz. Então é difícil lembrar dele conversando comigo. E nesse filme tem uma cena que... Oi, pai. Oi? Oi? Tudo bem? É o Ian. Ah, é mesmo? Você teve um bom dia? Bom, eu tô tentando. Também tô. Se você estivesse aqui, estaria melhor. A gente podia se divertir tanto. Aposto que seria demais. Bom, vamos descobrir. Seria incrível. A gente... Então tá. Tchau. Quando eu vi isso pela primeira vez, meio que acabou comigo. Porque eu passei boa parte da minha vida fazendo exatamente isso. Não necessariamente dando replay na mesma faixa de áudio de novo e de novo. Mas sim me apegando nessas migalhas que sobram, tentando reviver essa memória dentro de mim, mesmo que de forma falha. Mesmo esse filme tendo personagens bem genéricos, poucas vezes eu me identifiquei tanto com um personagem quanto com o Ian aqui. Não exatamente pela personalidade dele, mas pelo que ele passa e pela forma como ele reage a isso. Alguns anos depois da morte do meu pai, eu fiquei completamente fissurado em tentar descobrir mais coisas sobre ele. Coisas que eu, quando era criança, nunca teria nem como saber. Como ele era com os amigos, como ele era no trabalho, como ele era no dia a dia dele, do que ele realmente gostava ou desgostava, as coisas boas e as coisas ruins que ele fez. É um sentimento esquisito perceber que você não conhecia de verdade alguém tão importante para sua própria existência. E conhecer alguém apenas pelas memórias das outras pessoas não é a mesma coisa. A última cena desse filme também me destrói. Eu não tenho irmão, então eu confesso que eu meio que caguei pro Barley, mas essa sensação de não conseguir alcançar alguém que você queria tanto encontrar, nem que fosse por um segundo, é devastadora. Mas calma, o objetivo desse vídeo não é deixar vocês tristes, porque apesar do filme no geral ser bem qualquer coisa, eu acho que ele acaba deixando uma mensagem muito importante para qualquer pessoa que já perdeu alguém. É muito fácil a gente se perder nessas ideias sobre quem já se foi, ficar imaginando como aquela pessoa seria se ainda estivesse aqui, ou ficar idealizando quem ela era. Mas um exercício que eu demorei muito tempo para aprender e que acabou sendo muito mais saudável foi começar a pensar no que essas pessoas deixaram pra gente. Não uma herança no sentido de dinheiro ou bens materiais, mas sim herança de verdade. Os ensinamentos, as memórias, a família, os gostos que a gente herdou sem perceber e até mesmo a saudade. Eu sempre penso que se a gente sente saudade de alguém é porque aquela pessoa foi algo bom na nossa vida. Então, olha que coisa curiosa. Até a saudade, de certa forma, é um presente. Eu não vou entrar no mérito de falar sobre crenças e tudo mais aqui, mas eu gosto de pensar que todo mundo continua vivendo através do próprio legado, seja ele qual for. E carregar esse legado é algo bonito. E é meio que isso que a gente, que continua aqui, pode fazer. Talvez eu tenha me enrolado um pouco nesse final do vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir bem a ideia que eu queria passar aqui. Porque no fim das contas, esse vídeo era sobre isso. Como até um filme completamente qualquer coisa pode acabar se conectando profundamente com alguém, dependendo do que aquela pessoa viveu. Onward pode até ser um dos filmes mais esquecíveis da Pixar, mas pra mim, ele é meio que impossível de esquecer. E no mais, acho que foi isso. Esse foi um vídeo mais simples, mas bem pessoal pra mim. Acho que deu pra perceber, né? E eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, como sempre, deixem um like, se inscrevam no canal pra não perder mais nenhum vídeo e considerem se tornar membro pra apoiar a produção e receber os benefícios. E até a próxima, eu sou o Will, você está no Mecha Ômega e adeus!